Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 22. Salmo 22. Nós vamos ler apenas o versículo primeiro, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto e acompanhasse ao longo das pregações alguns versículos desse salmo que nós vamos tomar mão nessa noite dentro da nossa pregação. Amém? Nós vamos ler, aliás, só a parte A do primeiro versículo, tá bom? Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pede pelo amor de Deus, espera um pouquinho, pastor, ou acompanhe pelo Data Show. Amém? Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Vamos repetir isso no 3, hein? 1, 2, 3. Agora, como quem almoçou bem hoje, no domingo, amém? Bem forte. 1, 2, 3. Aleluia. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor já fez no decorrer desse culto, Pai. Agora, na autoridade do teu nome, ministra sobre as nossas vidas por intermédio da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, usa, papai, a minha vida, Deus, como canal de bênção e como instrumento teu, papai querido, nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, nós estamos vindo de uma semana de oração que fez jus ao tema. Uma semana de oração extraordinária. Extraordinária. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu creio que não cabe outra menção a não dizer que se você não veio, você perdeu. Porque perdeu mesmo. Amém? Viemos de uma semana de oração extraordinária, de um operar de Deus extraordinário, de um mover de Deus extraordinário, que fez jus, a temática em busca do extraordinário. E no início, querido, dessa semana de oração, mais precisamente na segunda-feira, o Senhor trouxe ao meu coração como introdução à semana. Para quem frequenta há mais tempo a semana de oração, vai saber disso, que no primeiro dia há sempre um texto, uma palavra introdutória. E o Senhor trouxe como palavra introdutória a essa semana de oração uma meditação em torno do Salmo 22, especificamente no primeiro versículo, onde o salmista expõe ao Senhor a sua condição de sentimento de desamparo, a sua condição de sentimento de abandono em meio às suas constantes adversidades. Nós não sabemos o que Davi estava passando, nem em que momento da sua trajetória, da sua jornada, ele se encontrava rumo à conclusão daquilo que o profeta Samuel havia profetizado na sua vida. Se Davi já era rei, o texto não deixa claro, ou se Davi estava sob condições de perseguição de Saul. Mas uma coisa é certa: seja em que estágio da sua trajetória Davi estava, uma coisa é certa: Davi se sentia desamparado, Davi se sentia abandonado, e não por acaso ele começa bradando, gritando, dilacerando, abrindo a sua alma e dizendo: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? E esta meditação falou tão forte ao meu coração naquela segunda-feira, e trouxe resultados tão profundos naquela ocasião, do primeiro dia da semana de oração, que eu senti ao longo da semana, não hoje no domingo, mas ao longo de toda a semana de oração, a necessidade de amplificar um pouco mais e ministrar essa mesma palavra aos corações dos irmãos. A necessidade de contextualizar, a necessidade de transformar aquela pequena introdução que eu dei na segunda-feira em uma pregação mais elaborada. E a primeira coisa que precisamos destacar, se quisermos uma amplificação ou uma contextualização mais honesta do texto, é que esse texto trata-se de um texto messiânico. Para amplificar esse texto, para trazer ele como uma pregação e contextualizar, ou seja, trazer e aplicar para os dias atuais, para a sua vida, eu não posso fazer isso negando a messianidade do texto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 22, embora seja um lamento de Davi, ele é de longe o texto que mais irá fazer alusão ao lamento e ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Não há texto, pelo menos na minha opinião, talvez Isaías 53 seja um outro texto, mas na minha humilde opinião, não há texto que exemplifique mais e que caracterize mais o que Cristo passou ou estava passando na cruz do Calvário, como o texto do Salmo 22. Amém? Não há, porque assim como o salmista, Cristo também se sente abandonado no cenário da cruz. Cristo também se sente abandonado no cenário da cruz. E não por acaso ele vai fazer alusão desse primeiro versículo, citando em aramaico e dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E vale ressaltar que, embora Cristo tenha citado apenas o primeiro versículo desse salmo, sem sombra de dúvidas, Cristo está comparando o seu sofrimento ao sofrimento do salmista. Amém? Cristo está usando todo o contexto do Salmo 22, embora ele não tenha citado num todo, amém? Para decifrar o que ele estava sentindo na cruz. Quem aqui entendeu, diga amém. Quem aqui entendeu, diga glória a Deus. A segunda coisa a destacar na messianidade desse texto é que ele é messiânico, porque assim como o salmista, Cristo também foi humilhado e zombado pelos seus inimigos. Amém? O versículo 6 vai dizer assim, do Salmo 22: Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que vêm zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É exatamente o que fizeram com Cristo, desde o momento em que ele foi levado a Pôncio Pilatos até o momento da crucificação. Zombaram dele, desprezaram ele. Cristo também, assim como o salmista, foi opróbrio ou opróbrio do povo. Amém? Terceira coisa, esse texto é messiânico porque todas as citações implícitas
entre os versículos 15 ao 18, a gente teve que acender por conta da live, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, pega carona aí com o irmão, porque do versículo 15 ao 18, curiosamente foram replicadas por Cristo, ou vivenciadas por Cristo, todas as citações desses versículos no cenário da cruz. Jesus vai dizer assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Cristo, quando disse tenho sede, a sua língua também estava apegada ao céu da boca. Ele foi rodeado por malfeitores. Vai dando sequência e lendo aí para a gente ganhar tempo na pregação. Transpassaram os seus pés e suas mãos. O salmista está dizendo isso. Eu sinto como se tivessem transpassado os meus pés e as minhas mãos. E o mais curioso é que o salmista sentia: Cristo viveu. O transpassar de pés e mãos no salmista é um sentimento, é uma analogia, é algo que ele está sentindo. Mas quando nós vamos para o cenário da cruz, nós vemos que o que o salmista estava fazendo era profetizando o que aconteceria com Cristo lá na frente. Transpassariam os seus pés, transpassariam as suas mãos. Os soldados romanos, assim como no Salmo citado por Cristo, vai acompanhando, 15, 16, 17 e 18 do Salmo 22, repartiram as suas vestes, lançaram sobre a sorte sobre as túnicas de Jesus. É por isso que eu não posso contextualizar esse salmo ignorando a messianidade dele, ignorando que se trata sim de um salmo messiânico. Talvez seja exatamente por vivenciar essa tão chocante cena que Cristo tenha sentido exatamente como o salmista e tenha citado o primeiro versículo. Quando eu estava meditando no texto para essa noite, me veio isso à cabeça. Talvez Cristo, olhando os soldados, vendo as suas mãos e pés traspassados, olhando os soldados jogarem sorte, lançarem sorte sobre as suas túnicas, dividindo as suas vestes entre si, talvez Cristo remeteu a sua memória ao Salmo 22 e sentiu-se tão desamparado quanto o salmista e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas, querido, muito embora este salmo seja estritamente messiânico, se guardarmos as devidas proporções do sofrimento de Jesus, ou seja, longe de mim comparar o nosso sofrimento, Vera, com o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, mas se guardarmos, Keila, as devidas proporções, nós podemos até certo ponto concluir que em dadas circunstâncias adversas das nossas vidas, nós também estamos fadados a em dado momento nos sentirmos assim. Se guardarmos as devidas proporções, se não ousarmos comparar o sofrimento de Cristo com o nosso sofrimento cotidiano, nós podemos nos apropriar desse texto e concluir que tem certos momentos das nossas vidas que nós nos sentimos exatamente como o salmista se sentiu, exatamente como Cristo se sentiu. Eu vou além, quem sabe não existam pessoas nessa noite que estão se sentindo como nesse salmo. Quem sabe não existam pessoas nessa noite passando por adversidades tão grandes, por conflitos tão grandes de suas almas, que talvez estejam com a mesma sensação que o salmista teve, ou que o próprio Cristo teve na cruz do Calvário.
E eu digo isso, querido, porque quantas vezes, em meio às adversidades, nós também nos sentimos tão abandonados como Cristo e o salmista Davi se sentiu. Quantas vezes, em meio à dor, em meio à luta, em meio ao desespero, em meio à adversidade, nós nos sentimos como aquele salmista se sentiu, como Cristo se sentiu, abandonado, desamparado. E quando, querido, nos sentimos assim, pensamos que a salvação está longe. Se você der sequência no Salmo, o salmista vai dizer assim: porque se acham, lá no versículo 1, parte B, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Ou seja, eu clamo, Deus meu, porque me desamparaste, mas parece que as minhas palavras estão longe da minha salvação. Parece que as minhas palavras não ecoam no trono de Deus, não chegam até o trono de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim, tão desamparados, tão desesperados, tão entristecido e amargurado de alma, que quando nós oramos é como se a nossa oração não passasse do teto. É como se a nossa oração não passasse do nosso quarto de escuta, das paredes que nos cercam, sabe? E perguntamos para Deus por que a minha oração está tão longe da minha salvação. Porque parece que a minha oração, Senhor, não chega aos seus ouvidos, sabe? Eu conversava com um jovem ontem, e a gente falava das circunstâncias do tempo, do momento, e ele falando: pastor, a sensação é que eu oro, Deus, eu sinto até que Deus está comigo, mas o que ele sinaliza é: ainda está longe. Parece que a resposta está distante. E eu falei: filho, às vezes eu também oro e tenho a mesma sensação. Deus está ali comigo, na oração, me amparando, cuidando de mim, mas eu não tenho resposta dele, porque a resposta ainda não é para agora. E isso deixa o nosso coração aflito. É ou não é verdade, ou é só eu que sinto isso? Quantas vezes, querido, nós vivenciamos a experiência do céu de bronze? Quem conhece essa expressão? Céu de bronze. Parece que o céu se fechou para mim. Parece que o céu se fechou para nós. Nós oramos e a nossa oração não passa desse teto de bronze, desse céu de bronze. Temos a sensação de que as nossas orações não estão sendo respondidas e perdemos o sossego, a paz noturna. O salmista diz isso. Ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. E quantas vezes nós temos também essa sensação? O sono não vem, porque o nosso sono está sendo perturbado por um tumulto de pensamentos. A mente não descansa, a mente não desacelera. E o que você pensa quando você coloca a cabeça no travesseiro são problemas e mais problemas. Sabe? Quantas vezes em nossas adversidades somos achincalhados, zombados por aqueles que nos cercam? Sabe? Quantas vezes, querido, aqueles que estão próximos de nós só abrem a boca para zombar,
Só abrem a boca para dizer, mas de novo? Não, mas esse deserto na sua vida não acaba, não. Não, mas olha você aí de novo chorando, Keila. Mas olha você aí de novo, no mesmo problema, Washington. Sabe? Quantas as vezes nos achincalham, nos zombam, ao ponto de não apenas zombarem de nós, mas também de questionarem a confiança que depositamos no nosso Deus. O versículo 8, o salmista diz isso. Eles dizem, confiou no Senhor, livre-o ele. E quantas vezes nós também ouvimos o que o salmista ouviu, o que Cristo ouviu na cruz? Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Desça daí. Desça dessa cruz. Ou como os malfeitores, os ladrões disseram para Cristo, um dos ladrões, melhor dizendo, tu não é o Cristo, salva a nós e a ti. Quem aqui está entendendo, diga amém. Amém. Quem aqui está se identificando, diga amém. Amém. Sabe quantas vezes você não ouviu na sua vida, querido, tu não é crente? Você não diz que ora, mulher? Você não é mulher de oração? Você não vem toda tarde no MMI? E agora está passando por isso? Hã? Quantas vezes? Você não vai todo domingo na igreja? Ué, você não dizima? Por que agora você está passando por essa adversidade financeira? Por que agora você está passando por essa dificuldade no seu lar, com os seus filhos, com a sua filha? Amém? Zombam também de nós. Quantas vezes, querido, em meio às adversidades, assim como o salmista e também como Cristo, nós também nos sentimos sufocados e pressionados. Sufocados e pressionados. No versículo 12, ele está dizendo assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Sabe o que é isso? Pressão externa. O salmista está sentindo talvez o que Paulo também sentiu quando ele escreve aos Coríntios: eu queria ir ter convosco, mas eu fui tomado de temores por fora e tremores por dentro. Ou seja, Paulo se sentiu sufocado, pressionado, oprimido. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Uma opressão, um peso que não nos deixa marchar, que não nos deixa caminhar, que não nos deixa avançar. Sabe? E quando nos sentimos assim, cultivamos em nós mesmos as mesmas sensações nocivas cultivadas pelo salmista. Nos derramamos como água. O choro era tão intenso que o salmista classifica esse choro como uma fonte de água a jorrar. Eu estou me derramando em água, em lágrimas. Quantas vezes, querido, você foi dormir chorando e acordou chorando? E a pressão era tão intensa que quando você sonhou, você sonhava que estava chorando. Se identificou, Priscila? A pressão era tão intensa que você sonhou que estava chorando e acordou chorando. Sabe? Os nossos ossos parecem desconjuntados. E esses ossos desconjuntados, querido, o que o salmista está querendo dizer é que o sofrimento tirou de mim um apetite, tirou de mim a vontade de comer, tirou de mim a vontade de se alimentar.
que os meus ossos podem ser até contados. Quem aqui já foi magrelo? Eu já fui. Você já foi também? E eu tinha uma raiva quando, vamos jogar bola, você é do time de camisa. E eu sempre sobrava para o time sem camisa. E o time sem camisa denunciava a minha ossada da costela. Sabe? Aquela ossada que podia até, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na aula de ciências eu podia ser o esqueleto. Eu era magro, gente, que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Lembrou dessa, pastor Teodoro? Eu era magro que dava dó. Vou passar lá na rádio amanhã. Meu paletó listrado de uma listra só. Né? Sabe? Mas aqui, querido, eu era magro biologicamente. O salmista, porque está sofrendo. Sofrendo. Você já conheceu uma pessoa, né? Que ela era cheinha, fortinha, e passou um tempo, você passou 3 meses, 4 meses, e quando você vê ela, ela está. E aí você fica com medo de perguntar se é dieta ou doença. Quem aqui já? Eu já passei por isso. E como eu sou manoteiro denunciado, eu evito perguntar. A Dani fala, você é manoteiro demais. Eu evito perguntar, eu prefiro ficar com a curiosidade. Gente, é dieta, né, nutricionista? Ou esse trem é doença? Sabe? E as emoções fazem isso conosco. Tiram de nós, está todo mundo citando nomes que conhecem ou histórias que já viram. Estou vendo daqui. Você conhece, você lembra de fulano? Como magro? Nossa, deu chupada que era uma coisa. Sabe? Às vezes o sofrimento é tão intenso que você não tem graça. Você não sente graça de comer. Você não sente graça de levantar. Você não sente graça de viver. Sabe? E aí vem pessoas tentando ajudar. Tentando, eu até reconheço que elas estão tentando. E aí sempre soltam aquela frase infeliz: isso é coisa de sua cabeça. Isso é coisa de sua cabeça. Sabe? Ou você precisa pensar diferente. Você precisa fazer uma caminhada. Você precisa, sabe? Você não está na cabeça daquela pessoa. Você não está no sofrimento daquela pessoa. Quem aqui está entendendo? Tem um livro que eu li, eu amei, recomendo, ele é fininho, chama-se Depressão de Spurgeon. Depressão de Spurgeon. E Spurgeon, ele cita isso, foi um dos maiores pregadores do século antigo. E ele cita isso, ele tinha uma síndrome do pânico e uma depressão que tomava ele de quando em quando, e o que mais irritava Spurgeon eram as pessoas tentando ajudar, mas ajudando de uma forma errada, fazendo comentários desnecessários. Você está entendendo? Mas aquele salmista, ele sentia que seus ossos estavam desconjuntados, porque ele não comia mais, ele não se alimentava mais. Quando estamos assim, como o salmista, o coração se faz como cera. Ele diz isso no Salmo 22. Meu coração está como cera. O nosso vigor parece ter secado, como um caco de telha, como um caco de barro. Perdemos o vigor, perdemos a vontade de viver, perdemos a esperança, perdemos o colorido da vida. A vida não tem cor. O dia está ensolarado, mas o seu emocional está nublado. Quantas vezes, querido, nos sentimos assim? Como no Salmo 22.
E diante de tal cenário, nos cabe apenas bradar, como o salmista bradou, e pedir desesperadamente que o Senhor não se afaste de nós e se apresse no nosso socorro. No versículo 19, o salmista, ele vai dizer isso. Ele vai dizer: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu me sinto tão abandonado? Todavia, queridos, nós precisamos entender no Salmo 22 que se há um salmista enebriado em sua dor e se sentindo abandonado pelo próprio Deus, em contrapartida, dentro desse mesmo salmo, precisamos também entender, e não apenas entender, mas nos identificarmos e nos apropriarmos com o salmista, que não apenas está sofrendo, mas que está disposto a reagir, ainda que esteja em meio à dor e ao sofrimento. Pastor, eu não entendi. Se há um salmista sofrendo no Salmo 22, há também no mesmo Salmo 22 um salmista disposto a reagir. Querido, se há cristãos, irmãos, irmãs, servos, servas sofrendo nessa noite com um sentimento adverso, com uma angústia na alma, é preciso também em contrapartida ter mulheres, homens, servos e servas também dispostos a reagir. Uma coisa que me encanta no Salmo 22 é que esse salmista, ele não está disposto a apenas sofrer, mas ele também está disposto a reagir. E ele não espera para ter uma reação no final da adversidade. A sua reação é durante a adversidade. Há uma reação emocional, há uma reação espiritual, há uma reação pessoal do salmista. E foi o primeiro item da semana de oração: reagir se quisermos um ano extraordinário. Quem está lembrado aqui? Não espere para reagir depois. Eu vou reagir se tudo mudar. Eu vou reagir se as coisas melhorarem. Eu vou reagir se a adversidade ou quando a adversidade acabar. Não, querido, reaja hoje, reaja agora. Deus espera uma reação de você em meio à sua dor. Deus espera uma reação de você em meio ao seu sofrimento, em meio à sua adversidade. Tem uma reação, e não é qualquer reação, uma reação espiritual, uma reação emocional, uma reação sentimental. Reaja. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você precisa reagir. Fala para ele: não espere o problema acabar, reaja agora. Aleluia. Reaja agora. Houve uma reação tão imediata quanto o sofrimento. E é isso que Deus espera de nós. Pastor, aonde que você viu isso? Vai acompanhando comigo. Do versículo 3 ao versículo 5, nós temos a primeira reação do salmista. E a primeira reação é: mesmo em meio à dor e à adversidade, tem um salmista que está disposto a prestar louvores a Deus. Ele está dizendo assim: ó, Deus meu, por que me desamparaste? Lá no primeiro versículo. Deus meu, eu clamo. No segundo versículo: de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Em meio à adversidade, em meio à dor, em meio ao problema, querido,
ganhe forças dentro de si e grite também, como você gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Tenha também a audácia, a ousadia de gritar: Tu és santo. O que o salmista está dizendo é isso: eu posso me sentir desamparado, mas o Senhor continua santo. Eu posso me sentir abandonado, mas o Senhor continua entronizado entre os louvores de Israel. Sabe qual é o problema do crente de hoje? Quando ele passa por adversidade, o primeiro item que se cala na sua vida espiritual se chama louvor e adoração. Você deixa de louvar, você deixa de bendizer o nome do Senhor, você deixa de entronizar o Santo de Israel. A primeira voz que se cala é a voz do louvor, quando estamos passando por um momento de adversidade, quando estamos nos sentindo desamparados, perdemos a graça de louvar, perdemos a graça de cantar, perdemos a graça de adorar, perdemos a graça de bendizer. O Senhor está te desafiando a prestar louvores, mesmo se sentindo abandonado e desamparado. Tem alguém desamparado aí? Tem alguém abandonado aí? Então comece o exercício agora. Comece a primeira reação agora. Feche seus olhos e comece a louvar esse Deus. Feche seus olhos e comece a louvar esse Deus. Em meio ao problema, em meio à dor, em meio à adversidade, Deus quer ver o seu louvor agora. Deus quer ver o seu louvor agora. Louvar depois que tudo passa, querido, é muito fácil. Deus quer ver você louvar e bendizer o nome dele agora. No meio do problema, no meio da luta, no meio da angústia, Deus quer ver você louvar com o filho dando trabalho. Deus quer ver você louvar com a despensa vazia. Que isso, pastor? Aí você apelou. Despensa vazia? Não. Aí não, você me arrebenta. Crente vazio não para em pé. Aí não. Aí não dá. Eu abro o armário, o louvor até ecoa, de tão vazio que ele está. Vocês já ouviram histórias do Zé do Norte aqui, né? Vocês não vão querer que eu conte de novo, que eu seja redundante aqui. Vocês não vão querer que eu conte de um gás vazio, tombado, que meu pai olhou para minha mãe e disse assim: até eu receber daqui 7 ou 10 dias, o gás não acaba. E minha mãe era incrédula na época. Minha mãe apostou dentro dela: quero ver. Amanhã eu estou azul. Não, daqui 30 minutos eu estou azucrinando ele. Porque gás tombado, querido, é lenda. É ou não é, irmã? É ou não é, pastor Teodoro? É lenda. Vou tombar o gás aqui, viu? É lenda. Querido, passou um dia, o gás prevaleceu. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia o gás. Minha mãe, é hoje que eu pego ele. Acabou o gás. Cadê o seu Deus? Está aqui. Providenciou. Pode comprar o gás. Aleluia. Pode comprar o gás. Pode comprar o gás. Você está entendendo? Amém? É louvar em meio à adversidade, é louvar em meio à dificuldade. Essa foi a primeira reação do salmista. Eu estou abandonado, mas o Senhor continua santo. Eu estou me sentindo abandonado, mas o Senhor ainda é entronizado entre os louvores de Israel. Segunda reação, ele declara ao Senhor a sua total dependência dele. Posso ouvir um? Aí, Leonel, está falhando, né? Você está entendendo? Ele declara ao Senhor a sua total
dependência. E isso depois de declarar ao Senhor: estão zombando de mim, Senhor. Estão questionando a confiança que eu deposito no meu Deus. Estão dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois nele você tem prazer. Mas no versículo 9 esse salmista vai dizer: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. É isso que Deus quer ouvir de você nos seus dias de sofrimento e de sensação de abandono. Eu confio em ti, eu dependo de ti. Tu és o meu Deus. Está passando por adversidade, dependa dele. Declare: eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Eu não sou nada sem ti. Porque é o Senhor quem me fez nascer. É o Senhor quem cuidou, quem me separou desde que eu mamava no seio da minha mãe. Desde o meu nascimento. Você está entendendo? Dependência. Declare. Essa é a segunda reação que o Senhor quer de você, que está se sentindo desamparado e abandonado nessa noite. Dependência. Dependa de Deus em tudo. Está desempregado? Dependa dele. Está pingando pouco, Cristiano. Torneira está quase secando? Dependa dele. Está esperando uma porta? Dependa dele. A resposta não veio? Dependa dele. O céu está de bronze? Dependa dele. A oração não sai do quarto de escuta? Dependa dele. Aleluia. A sensação de abandono de Cristo, querido, não se deu na cruz, apenas na cruz, mas ela começa no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim o peso de carregar sobre os meus ombros um pecado que não é meu. O pecado que é de toda uma humanidade. É esse o cálice. É esse o cálice. E note que o Pai está em silêncio, mas mesmo em silêncio, Ele envia um anjo que colhia, enxugava e cuidava das lágrimas de Cristo. Mesmo no silêncio dele, querido, Ele cuida de você. Ele levanta anjos, espirituais e físicos. Pessoas que são como verdadeiros anjos na sua vida, que desconhecem a dimensão e o tamanho da sua dor, e mesmo desconhecendo, chegam para você naquele momento assim: Samuel, eu estou orando com você. Eu estou orando com você. E aquela pessoa nem sabe o que você está passando, mas ela está orando. Ela está clamando. Ela está dizendo: você não está sozinho no seu Getsemane. Você não está sozinho no seu Salmo 22. Há um Deus enxugando as suas lágrimas, querido, nessa noite. Há um Deus enxugando suas lágrimas nessa noite. Há um Deus
zelando por você. Há um Deus cuidando de você. Repita comigo, terceira reação. Fala aí, terceira reação. Mesmo em meio à dor e à adversidade, o salmista está disposto a ir na casa de Deus. Que bom que eu ouvi um aleluia. Porque na adversidade, o último lugar que você vai é na igreja. Quando você está se sentindo fraco, abatido, triste, sem graça, sem dor, sem colorido, o último lugar que você quer estar é na igreja. O último lugar que você quer estar é na casa de Deus. A primeira coisa que você vai cortar da sua rotina é o culto que você presta ao Senhor na casa dele. Mas tem um salmista se sentindo desamparado, se sentindo oprimido, como nós vimos. Parece que os touros de Bazã me rodeiam. Meus amigos zombam de mim, questionam o Deus da minha confiança. Mas ele diz no versículo 22 do mesmo salmo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. No meio da congregação. Sabe o que eu entendo com isso, querido? A importância da igreja nos dias de adversidade. A importância da igreja nos dias de adversidade. Quantas vezes eu ouvi de crentes: por que você não foi na igreja? Por que você não está indo? Ah, porque eu não estou bem. Mas quando as coisas melhorarem, meu irmão, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Sabe? E tenta até santificar a resposta. Aí que sobe um ódio santo dentro de mim. Quando esse crente sem vergonha tenta santificar a resposta. Porque quando eu me sinto assim, pastor, eu não me acho digno de estar na casa de Deus. Ah, para. Menos, bem menos, quase nada. Pelo amor de Deus. Olha para o primeiro versículo. Deus meu. Por quê? Mas ele quer estar na congregação. Eu me sinto desamparado, eu me sinto abandonado, mas eu quero estar na congregação. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero prestar louvores ao meu Deus. E ele está dizendo assim, ó. Um dia, aliás, versículo 22, ei, ventilador abençoado. A meus irmãos declararei. A meus irmãos. Onde é que tem irmão, querido? Hã? O que você está falando? Igreja. Lugar de irmão é na igreja. É na igreja que a gente chama o outro de irmão. Ô irmão, graça e paz. Graça e paz, irmã. Não é assim? Graça e paz, irmã. Aí tem uns que é mais saidinho, mais contemporâneo. Qual é? Qual é, irmão? É? Mas é na igreja que tem irmão. E você já viu que tem irmã que a gente não consegue tirar o irmã da identidade dela? Quem já observou isso? Por exemplo, quem é que consegue chamar irmã filha de filha? Hein, Nivaldo? Você consegue chamar irmã filha de filha? Como é que você chama ela? Irmã filha. Faz parte. Conheço a Celuta há pouco tempo, não consigo chamar ela de Celuta. É irmã Celuta. E parece até que eu estou mandando ela lutar, né? Irmã, Celuta.
Eu luto, irmão. Hã? Como é que é? É, ué. Você luta. E ela fala, eu venço. Eu venço, pastor. Você está entendendo? Eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar no meio dos irmãos, eu quero louvar com meus irmãos. Aí tem uns crentes que parece que foi arrebatado. Sumiu há tanto tempo da igreja, você pensa, Jesus voltou e eu fiquei. Porque o homem desapareceu. Hein, pastor? Foi arrebatado. Sabe? Ele deve estar numa nuvem de glória. Por isso que eu não vejo ele. Na adversidade, querido, procura a casa de Deus. Na dor, procura a casa de Deus. Vem para o culto. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala para ele, vem para o culto. Fala para ele, vem para o culto. Fala para ele delicadamente. Fala para ele assim, ô meu irmão, pelo amor de Deus, fala para ele, toma vergonha na sua cara e vem para a igreja. Dá glória a Deus, Cristiano. Dá glória a Deus, Cristiano. Mas pastor, por quê? Porque é a quarta e última reação. Ele está disposto a dar testemunho do Senhor em meio à adversidade. Ô coisa difícil é falar de Deus quando estamos passando por adversidade. O trem difícil é subir nesse púlpito e pregar, testemunhar da verdade, quando eu, pastor, estou passando por adversidades. Final do ano passado, passando por um estreito. Leonel conhece de geografia, o André, né? Estreito de Bering. Passando pelo Estreito de Bering, entrava naquela sala e buscava uma palavra do Senhor. Deus me levou em 3 pregações. Jó. Jó. Deus me deu 3 pregações. Um dia eu cheguei em casa, a Dani perguntou assim, vai continuar pregando para você mesmo? Lembra disso, Dani? Você está pregando para você mesmo, mãe. Você está entendendo? Ou coisa difícil, querido, é testemunhar em dias de adversidade. Mas há um salmista disposto a dar testemunho de Deus. Dar testemunho de Deus na vitória, na bonança, na fartura, é fácil demais. O que Deus quer ver é você dar testemunho dele quando as coisas estão contrárias, quando o vento está contrário, quando a tempestade aperta. Sabe? Quando o mar está revolto, quando as ondas estão bravias, é aí que Deus quer ver você dar testemunho. E o salmista termina no versículo 30 e 31, a posteridade o servirá. Ele está testemunhando, ele está dizendo, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. E ele conclui, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Deus quer ver você testemunhar dele, querido, falar do amor dele, falar da provisão dele, em tempos difíceis, em tempos de abandono, em tempos de desamparo. Se coloque de pé do teu lugar. Eu queria chamar o Ministério do Louvor rapidinho. Samara, aqui por favor. Ficou a Samara comigo e a Kênia, né? Depois, então vem você, Priscila. Vem rapidinho, aquela última canção.
que vocês cantaram. Eu não sei por que tipo de problema ou de adversidade você tem passado, querido, mas Deus espera de você reações. Deus espera de nós reações. Aleluia. Glória a Deus. Ele espera de você uma reação de louvor, uma reação de declaração de total dependência dEle, uma reação de alguém que vai voltar a vir na igreja, vai voltar a vir nos cultos, vai voltar a congregar, vai virar pioi de igreja. Posso ouvir um glória a Deus, Mari? Aleluia. Deus espera de você em meia dor, em meia angústia, em meia adversidade, que você abra essa boca grande sua e testemunhe dEle. Fale dEle. Fale do amor dEle. Fale do amor dEle. Se você está vivendo o Salmo 22 nessa noite, como eu disse, guardadas as devidas proporções, porque nem Jó se equipara ao que Cristo passou na cruz, nem Jó. Pastor, é só problema. Esse estouro de Bazã é os problemas que eu estou vivendo. Parece que eu estou rodeado desse estouro, pressionado, oprimido, preocupado. Eu não durmo, eu não tenho sono, eu não tenho paz. Se você é essa pessoa, querido, aí do teu lugar, se você está vivendo dias de bonança, querido, brisa fresca, soprando, não é com você que eu estou falando. Aproveita, porque depois da brisa vem uns ventos meio. Aproveita, desfruta. Mas se você é esse que está enfrentando ventos fortes, aí do teu lugar, coloque a tua mão sobre o teu coração e tenha a primeira reação. Louve junto com o ministério de louvor, mas viva essa canção. Viva essa canção. Viva. Viva o que você vai cantar agora. Viva. Viva isso.